Começando mais um Ravache Pod, diretamente do Plot Bay Studio na Vila Mariana, em São Paulo. E hoje vou receber dois convidados aqui. O Beto Sirotsky, que é co-CEO da Bipool, que há mais de 15 anos trabalhando no mercado de comunicação, fundou a 3YZ, a agência digital que foi vendida para a WPP. Já foi escolhido pela Associação Rio Grandense de Propaganda como empresário de comunicação do ano e também foi eleito um dos 30 jovens mais promissores até 30 anos, segundo a Forbes Brasil. E também conosco o Daniel Priante, que é fundador e co-CEO da Bipool e antes cofundou a Router, vendida para Iris Worldwide após um earn-out de 4 anos. Durante seu período de agência, liderou estratégia digital de clientes como Kimberly-Clark, Heineken, Sanofi, Sony e Bacardi, e é cofundador e investidor em startups de EdTech, FinTech, EdTech e AdTech. Eu li errado aqui, HealthTech, além de ser mentor nas aceleradoras Artemisia e ESPM e Sebrae. Gente, às vezes eu lendo aqui eu dou uma confundida, mas conversando vai ser mais fácil. Pessoal, bem-vindo, obrigado, Daniel, obrigado, Beto, por estarem aqui. Guilherme, um prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Vai ser muito bacana fazer esse bate-papo. Prazer, Guilherme. Bacana. Obrigado. Acho que vai ser bacana. Vou começar com uma pergunta, assim, né? A Bipool é bem característica, né? Ou bem particular. Se eu fosse um cliente, como vocês fariam um pitch para vender a Bipool para mim? Eu não sei se é um setor específico, mas se eu fosse contratar um serviço de vocês, de que maneira vocês se venderiam para esse cliente? Ou como vocês se vendem para esse cliente? Bom, a Bipool a gente se posiciona como um EGM, que o termo técnico é Enterprise Gateway Marketplace. Basicamente, o que a gente faz é criar condições para que grandes empresas acessem um ambiente fragmentado de fornecedores de serviços de marketing. Então, qualquer empresa grande, multinacional, como uma Unilever, Novartis, Reckitt, tem desafios para a contratação de serviços de marketing, tanto na área de marketing quanto na área de compras. Desafio tanto de encontrar bons fornecedores, mas o processo também de cadastro, de homologação, de curadoria, de compliance, de governança. E é um desafio nessas grandes empresas as áreas de compras e marketing. Ambas querem ter bons fornecedores e controle, mas ambas têm características diferentes. Muitas vezes o time de marketing quer mais agilidade, quer rapidez e não quer seguir muitos processos. E muitas vezes os times de compras eles seguem todos esses processos, mas não conseguem trazer a agilidade que o marketing tem. Então, basicamente, a gente vende a Bipool resolvendo as dores que existem entre as áreas de compras e marketing dessas grandes empresas, criando condições para que acessem um ambiente fragmentado de agências, estúdios, martechs, freelancers, de um jeito rápido, fácil, e podendo criar o acesso dos dois lados. Deixa eu ver se eu entendi. Assim, a gente está num ambiente tão fragmentado de comunicação hoje em dia, né? TikTok, só de rede social são as 25, né? Fora o que tem dentro de cada rede social. E, de certa maneira, essa fragmentação que a gente vê, né, no consumo de mídia também acaba nas ferramentas, né, nas empresas que vão prestar serviços ligados à mídia, marketing de maneira geral. É isso? Exatamente isso. Pô, então deu certo o pitch, né? Você entendeu e captou. Que bom. Mas é isso, assim, né? O mercado mudou muito, né? Antigamente, fazer um trabalho de comunicação era mais simples. Tu fazia um filme bacana, colocava na televisão, alcançava a massa, e em tese o trabalho estava resolvido. Com o crescimento da tecnologia, necessidade de especialização, o mercado mudou bastante, ele se fragmentou, então surgiram vários especialistas, e o que a gente faz é justamente criar condições para que ambos se encontrem num ambiente controlado, com toda a governança necessária. Mas como que isso funciona na prática? A empresa vai te procurar e fala assim, Beto, estou querendo contratar um fornecedor aqui para fazer gestão de rede social. E aí você vai atrás, como isso funciona na prática? Perfeito. A gente tem toda uma curadoria na plataforma. A gente desenvolveu uma plataforma que basicamente o cliente define o que ele quer. Então ele entra no nosso sistema, seleciona o que ele quer. Você deu um exemplo de redes sociais. Ele coloca um item ligado a redes sociais. O nosso algoritmo busca na nossa base. Nossa base hoje tem mais de 700 fornecedores que já passaram pela curadoria. Tem mais de 1.000 aplicando para entrar. Tem uma base de 4.000 freelancers. Então o nosso sistema puxa de 3 a 5 fornecedores que têm exatamente o perfil daquela demanda e faz o matching, né? Então quando esses 3 a 5 aceitam, o cliente é notificado. Isso acontece
acontece normalmente em algumas horas, e ambos se encontram. Eles têm a possibilidade de marcar uma reunião, fazer um chemistry meeting, que é o que nós chamamos, via plataforma. Então, a gente cria todas essas condições e aí, a partir desse momento, o cliente avalia com quem ele quer seguir, escolhe na plataforma, estabelece a relação com esse fornecedor, mas tem determinadas etapas que acontecem na plataforma que faz que nós passamos a controlar como é que está essa relação. Então, se a relação está indo bem, a gente não vai interferir na microgestão. Mas se a relação der algum problema, a gente interfere no limite, muda o fornecedor sem prejuízo para o cliente. Então, quando eu falo que é um ambiente seguro, tu dá essa confiança para o cliente trabalhar ali, mas ao mesmo tempo tu tem essas avaliações e serve para os dois lados. Se o fornecedor avalia mal o cliente, a gente também, o cliente ele pode ser penalizado. Então, tu tem esse ambiente que empodera ambos, né? Dá para dizer que é um Uber de serviço de marketing? Prefiro Airbnb, mas na prática é uma lógica parecida de plataforma, de criar essas conexões e ter todo esse ambiente controlado pela plataforma, né, pela Bipool. O que a gente vê é que em algum momento o marqueteiro vai querer experimentar alguma coisa diferente, né? Ou seja, ele não precisa demitir a agência atual dele, mas ele vai precisar, em algum momento, de um serviço especializado, vai querer acessar alguma coisa fragmentada. E aí a experiência dele, quando ele precisa disso, dentro dessas grandes multinacionais, é muito ruim, é muito morosa. Então, ele vai passar ali, às vezes, 30, 40 dias para conseguir um processo de conhecer um fornecedor novo, de fazer a diligência, de homologar, de contratar, de negociar. E na Bipool, quando ele precisa dessa alternativa, ele em 24 horas está trabalhando com um fornecedor novo. Então, é aí que a gente entra com um diferencial fortíssimo, resolvendo um problema relevante. Porque a parte de procurement, né, de negociação, ela já é feita com a Bipool. Então, não tem uma nova... Claro que tem uma negociação de valor ali, mas como funciona essa plataforma? No Airbnb, por exemplo, o fornecedor coloca o valor que ele vai cobrar pela estadia, mais quem vai receber o Airbnb. E depois ele vai repassar para quem tem ali a casa. Funciona de maneira semelhante na Bipool? Como é essa parte de... Funciona de maneira semelhante. A gente tem diferentes módulos, tá? Mas vou explicar os dois principais. Um dos módulos, o cliente entra na plataforma já com valores pré-definidos, né? E esses valores são a nossa tabela de preço que nós temos na plataforma, com a nossa experiência, com análise de mercado, que as áreas de compras já validam. Então, pensa assim, que o time de compras já validou, então esses são os valores já pré-estabelecidos. E aí, nesse caso, o nosso sistema, o cliente insere na plataforma, os 3 a 5 fornecedores indicados estão de acordo com aqueles valores, então eles recebem qual é o valor, e aí o processo acontece. E a nossa retenção está dentro desse valor. Então, o cliente não paga um valor adicional para nós. Nosso modelo, a retenção, já está dentro daquele valor pré-estabelecido. Então, esse é o módulo principal, que é o que a gente chama do marketplace na essência. Nós temos um outro módulo que a gente chama de proposal, que ele funciona para projetos não padronizados, que você não consegue colocar já os valores no início. Então, nesse caso, os fornecedores apresentam as suas propostas, a nossa retenção está dentro do valor da proposta do fornecedor, totalmente transparente, então o cliente já sabe qual é o valor que fica retido na plataforma, e aí o cliente avalia as propostas comerciais, avalia o repertório daquele fornecedor para definir com quem ele vai seguir. Então, basicamente, o modelo funciona dessa maneira. A gente ainda tem um outro módulo que é mais financeiro, que a gente chama de BPay, que funciona para viabilizar o pagamento em nome dos clientes. Então, nesse caso, não tem uma curadoria envolvida, é muito mais uma dor que o cliente tem um fornecedor e quer pagar esse fornecedor, mas não quer fazer todo o processo de cadastro, de homologação e quer ter a segurança que esse processo vai acontecer bem feito. Então, ele centraliza na gente. Uma das coisas diferentes, tecnicamente, de um EDM para um marketplace é que no EDM você vai ter, aos olhos da empresa, do cliente, você é um fornecedor só. Então, tem empresas que trabalham com a gente, por exemplo, na América Latina inteira, através de um só fornecedor, que somos nós, né? Um só contrato, um só fornecedor, um só cadastro dentro da empresa, e chegam a trabalhar com 100, 120, 150 fornecedores de marketing, né? Então, que livra de todo o processo de procurement, de compra, né? Desses outros fornecedores, né? Exatamente, porque no final das contas todo o pagamento se dá através da plataforma e a plataforma vai fazer o split para os diferentes fornecedores. Então, essa é uma das características do EDM. Ele dá mais flexibilidade para quem contrata. Eu acho que o benefício para quem contrata ele é mais claro, é mais fácil de entender, né?
Tem uma questão de eficiência na hora de contratação, que a gente sabe que é difícil em multinacional, visibilidade de preço. Mas qual é a vantagem para quem entra na plataforma? Perfeito. Uma das principais vantagens é justamente acessar grandes empresas que, para muitos desses fornecedores, é mais complicado. Vou dar um exemplo. Que a Unilever é um cliente nosso. A Unilever tem seus acordos globais, a relação com grandes holdings, mas muitas vezes eles têm vontade de trabalhar com nossos fornecedores, mas até então eles não conseguiam. Então, a partir do momento que eles têm a Bipool, eles passam, através da gente, acessar todos esses novos fornecedores. Então, na perspectiva de um fornecedor que presta serviço, a Bipool é a possibilidade que ele tem para trabalhar com uma empresa como a Unilever. Então, para ele enxerga um potencial de entrar em grandes empresas e também fazer projetos relevantes para essas marcas, né? Que para um criativo que move são trabalhos, projetos na rua. Então, tu tem essa questão comercial. O que a gente vê acontecendo no mercado do serviço de marketing de uma forma geral não é diferente do que aconteceu em outros mercados como advocacia, consultoria, enfim, são mercados que se fragmentaram. E aí você tem muita gente muito sênior, muito boa, muito respeitada, com currículos que trabalharam já criaram campanhas incríveis, ganharam prêmios, moveram a agulha, moveram o ponteiro em resultado, e que optaram por um estilo de vida diferente. Agora eu vou empreender, vou juntar aqui 3, 4 do grupo que eu mais gosto, vou montar minha boutique, vou montar meu estúdio, ou vou ser freelancer, né? E que, normalmente, quando você faz isso, você tem um primeiro cliente, né, para você começar. Sim. Mas você não tem o segundo, terceiro, quarto. Então, através da Bipool, a gente viabiliza esses clientes e a gente olha muito para o perfil de quem está lá dentro. Muito mais importante. Não importa para mim se ele montou a empresa há 3 meses, há 6 meses, o balanço da empresa, né? O que importa é quem está lá, qual a experiência que tem dentro da categoria, dentro do mercado. Enfim. É curioso, né? Os comentários assim, eu dou consultoria, né? Na área de consultoria. Já aconteceu, por exemplo, de uma empresa me procurar e falar assim, olha, a gente quer trabalhar com você, mas para poder te contratar você vai ter que se associar a uma agência grande, porque a agência grande tem X funcionários, ou tem, ou tem X clientes, esse tamanho. É esse tipo de problema hoje. É que eles não conheciam a Bipool e você também não. Se tivesse a Bipool, estava resolvido. Era exatamente isso. Só que o que acontece? Imagina exatamente isso que você está descrevendo de uma forma transparente num modelo próprio. Onde você fala o seguinte, agora todos esses fragmentados, essa turma boa, nova, que vem com processos novos de trabalho, com metodologias mais ágeis, agora você pode acessar essa turma através dessa plataforma, e os preços aqui são transparentes. Então, a plataforma fica com exatamente tanto que você sabe quanto que do outro lado, quem está trabalhando também sabe quanto é. É muito louco, porque eu já fui quarteirizado em projeto, imagina. Né? Tinha o segundo, terceiro, eu era o quarto lá na escala. Quanto quem está na ponta não está pagando até esse dinheiro cascatear para mim, né? Porque tem nota, tributação e tudo isso. Tem uma questão de ganho de eficiência também operacional? Ou hoje, nesse equilíbrio, né, entre custo e talento, eficiência criativa, onde se ganha mais quando você vai para o modelo de marketplace? Você ganha em algumas coisas, né? Obviamente, como eu disse, assim, a Bipool é uma alternativa, não significa que você precisa trabalhar só com um ou só com outro, mas obviamente quando você vai para um modelo desse de um ecossistema aberto, que é o modelo Bipool, você tem empresas menores com overheads menores, então a tendência sim é que o preço que você tem uma vantagem de preço, né? A segunda coisa, normalmente você tem uma vantagem de senioridade, né? Porque no final das contas a característica dessas consultorias, dessas boutiques, estúdios, é que o dono está à frente do negócio, né? Então você está lidando direto com o nível sênior, então você tem um ganho de eficiência, né? de velocidade, de qualidade de trabalho, né? E normalmente também você tem agilidade, porque no final das contas e aí um pouco do processo, né, da plataforma, ela é feita realmente para você ter um matching e sair trabalhando em 24 horas. Então a ideia é que você consiga, no final das contas,
quando você tem um lançamento ali que você precisa de 3 meses para ser feito, que faz diferença, né, nas tuas vendas, se você vai lançar 2 ou 3 meses ou 4 meses, no final das contas, você ganhar velocidade pode trazer muito dinheiro. E aí esse é um dos pontos importantes também. Tem um ponto adicional na lógica de marketplace, que é a não bitributação. Como a gente está amparado numa legislação de marketplace, você mencionou terceirização, quarteirização, a partir do momento que usa a BIPUM, não bitributa nada. Então a gente consegue pagar todos os fornecedores envolvidos diretamente sem bitributar. Então, também tem um ganho financeiro importante. Tem uma eficiência fiscal na estrutura, né? Tem uma eficiência fiscal, com certeza. Esse é um ponto importante, eu não tinha pensado para isso. Mas realmente, quando uma agência me contrata e outra agência contrata uma agência, essa agência que me contratou é uma cascata de imposto. Possivelmente já vai bitributar, serviço, né? exatamente. É que o que acontece é que se você pega 10, 15 anos atrás, no final das contas, as empresas acabavam... As áreas de compras ainda eram muito novas, né? As empresas cresciam lá a duplo dígito, então ninguém estava tão preocupado com olhar esses custos no detalhe, né? No final das contas, a gente está numa fase nova já há mais de 10 anos, que as áreas de compras elas cresceram, elas ganharam importância, elas são a porta da empresa para os fornecedores, né? Tem metas de ganho de saving, metas de inovação também. De metas não raro o cara fala assim, bota 20% a mais porque eles têm que ganhar 20% de saving. É surreal, mas a gente também tem essa realidade mas hoje na área de compras. Nossa, né? visão assim também tem uma geração nova da área de compras, justamente com essa visão muito além do saving. Saving é premissa, tem que entregar saving, mas com o papel de trazer ferramentas, trazer mais inovação, trazer mais agilidade, atender bem o seu cliente interno. Então, a sensação que nós temos é que... Mas hoje, qual é a realidade dentro das empresas, que ainda se encontra na maioria das empresas? Claro que é difícil generalizar, mas assim, tem um olhar indo mais para a criatividade, é natural, é notável, mas a sensação que eu tenho é que o custo ainda é um fator definidor, particularmente quando a gente fala de publicidade, marketing, né? Eu vou dar por exemplo, quando a gente estava falando um pouco da tua carreira no início, eu me identifiquei um pouco porque eu, no início de carreira, trabalhei por quase 7, 8 anos em multinacional, sentado em cadeiras de marketing, trade e tudo isso, né? E nessa época, a gente olhava para a área de compras quase como que um peso na nossa vida, que você falava o seguinte, como é que eu faço para dar bypass nesses caras? Uhum. Então, você ia lá, fechava tudo, e aí você dava um jeito de pagar, né? O que a gente vê mudar, né? Obviamente, eu estou generalizando, porque a nossa experiência, a gente lida hoje com 60, 70 multinacionais, então... são experiências diferentes, aí você tem os extremos, né? Mas generalizando um pouco, o que a gente viu? A gente viu uma área que evoluiu para além da meta do saving e para um pouco do que o Beto está falando, que é o seguinte, como é que eu trago inovação, como é que eu trago ferramentas novas, como é que eu participo ativamente da agenda de transformação digital da minha empresa aqui, né? Então, essa é uma mudança relevante que a gente tem observado dentro das empresas, né? E, obviamente, claro que existe ainda meio que um conflito ali velado entre marketing e compras, né? Porque, no final das contas, mas isso tem mudado e evoluído, né? Ou seja... de um lado, você olha, né, a característica que a gente observou sempre, que a gente vê evoluindo, de um lado você tem compras olhando para a meta de eficiência, a meta de redução de cadastro, meta de savings, né, e do outro lado você tem marketing falando, não, eu preciso de agilidade, preciso trabalhar com quem eu quero na hora que eu quero, eu preciso... E isso às vezes gera tem uma tensão constante. Tem uma tensão constante. Mas a gente tem visto isso, a gente tem visto uma evolução muito grande da área de compras, né? Até porque eu acho que tem um problema nessa dinâmica, que assim, a área de compra está sendo cobrada pela entrega que ela faz naquele momento, no momento da contratação. Quanto você economizou, não raro é a lógica. E o marketing está sendo comprado por quanto aquela compra vai trazer de valor para ele no futuro. Então você tem um cara pautado pelo presente, outro cara pautado pelo futuro. Numa conversa que é difícil você conciliar. É difícil. Porque... se eu vou contratar a melhor agência do mercado, eu vou gastar mais agora, né? E na melhor agência, ou o que eu acredito ser a melhor agência, eu gasto mais agora, apostando que isso vai funcionar para frente. Claro. E o cara de compra, não raro, assim, quem é mais barato. Exato. Que até gerou uma dinâmica de algumas agências, assim, não entram em algumas concorrências, porque a concorrência é de preço. O cara abre mão de entrar
na concorrência. Existe uma resposta para essa dinâmica, esse contexto que o mercado vive hoje? É um baita ponto isso que você está trazendo. Mas o que a gente começou a ver na prática e nessas conversas também é que no fim do dia, se for analisar com profundidade, os dois querem a mesma coisa. Eles querem melhor para a empresa no melhor custo. Então, se tu partir para a essência, eles têm o mesmo interesse, só que vão por caminhos diferentes. Né? Então, quando consegue mostrar isso claramente e uns colocar no lugar do outro, as coisas começam a ir numa direção melhor. O que a gente vê, que de fato assim, a plataforma, ela ajuda esses dois departamentos a se conectarem melhor, porque tem benefícios, claro, para ambos. Né? Mas ambos também têm que estar dispostos a se colocar no papel do outro, que muitas vezes é difícil. Né? A pessoa de marketing já coloca a pessoa de compras num lugar, só quer save, não entende nada do meu mercado. Como o outro lado também coloca só o cara que quer gastar mais. Só quer gastar mais, não quer que compliance. Mas se tu para ter essa conversa de adulto, tu vê que os dois querem a mesma coisa e tu consegue chegar num caminho. É isso que a gente está vendo. E mais, assim, do ponto de vista de mercado, tem bastante para... O mercado sabe quais são os pontos que precisa evoluir. Né? Ou seja, a gente sabe que o tema das concorrências é complexo para as agências, a gente sabe que tem muito trabalho feito que é jogado fora, a gente sabe que acaba ficando exaustivo e custoso. O que o mercado precisa e que a gente está tentando incorporar na plataforma são regras justas que todo mundo possa seguir. O problema hoje é que todo mundo senta numa mesa e fala assim: pô, essa regra faz sentido, isso aqui faz sentido, faz sentido, tá bom, vira todo mundo às costas, cada um faz o seu jeito. Então, o que nós estamos tentando fazer é escutar o mercado inteiro e falar o seguinte: vamos trabalhar através da plataforma que a gente consegue incorporar essas regras aqui dentro. E aí fica melhor para todo mundo. Eu queria comentar assim, é que eu acho que nós lançamos a Bipool, eu, Dani, os nossos sócios, em 2019. Então, a gente está operando ali 5, 6 anos de plataforma. E óbvio que são vários desafios. Assim, a gente não dá para ser utópico achar que tu vai mudar o mercado da noite para o dia. Então, a nossa visão é que cada conquista tem que ser celebrada. Então, é justamente isso que a gente trabalha. Criar um ambiente mais justo para quando for um processo, evitar processo de concorrência. Muitas vezes na plataforma o cliente não faz concorrência, ele escolhe muito mais por afinidade, que a gente chama de chemistry meeting, conversa com os fornecedores, olha o repertório e escolhe, que isso é a maioria dos casos. Quando tem processo de concorrência, a gente tenta estabelecer regras bem claras, a quantidade de participantes, como é que vai funcionar, como é que vai ser o briefing, o que vai ser cobrado na entrega. Preferencialmente, a gente estimula que o cliente remunere quem participe do processo. Não conseguimos sempre, mas conseguimos na maioria, em boa parte das vezes a gente consegue, mas também sempre dá a opção para o parceiro, se ele não quiser participar, tudo certo, ele não vai ser prejudicado em processos futuros. Então, do nosso jeito, a gente tenta melhorar o mercado, mas não tem como mudar tudo da noite para o dia. Pra você ter uma ideia, Guilherme, aqui do Brasil, tá? A América Latina é um pouco mais complicado. Tá? A gente opera, hoje, mais ou menos 80% do nosso negócio vem daqui, 20% está América Latina. América Latina. E um pouquinho nos Estados Unidos agora também. E aí, o que a gente vê? No Brasil, a gente já tem projetos na casa de R$1 milhão sendo feitos sem concorrência, por chemistry meeting. Então, por quê? Porque, no final das contas, a gente está, através do EDM, fazendo toda uma pré-cura. Você entrar na Bipool não é fácil, é difícil. Uhum. Então, você tem uma baita de uma curadoria. Já é um filtro. Um filtro. Depois você tem um matching, depois você tem um chemistry meeting. Então, existe um conceito lá que escolhe por afinidade, escolhe por quem conhece tua categoria, escolhe pelo histórico, pelos cases. Assim, a concorrência, legal. Quer fazer uma concorrência criativa, faça com poucas coisas, porque no final das contas você vai mudar tudo depois da concorrência. Então, e a gente tem conseguido emplacar isso, né, através do marketplace aqui no Brasil. Né? Na América Latina já é um pouco mais difícil. Você pega o México quer fazer mais concorrência, né, mesmo em valores mais baixos, enfim. Então, é um desafio que a gente vem, aos poucos, trabalhando. Porque, assim, o SEMP, por exemplo, recomenda até 120 dias para pagamento. Né? Se eu não estou confundindo aqui, 120 dias para pagamento. Que já é um tempo considerável. Estamos falando aí de 4 meses para o cara receber por um serviço que ele está prestando nesse momento. Aí a gente tem hoje multinacionais, ou várias multinacionais, que estão pagando em 180. Pô. E aí a multinacional, para resolver o problema do prazo, criou uma factoring dentro da própria empresa. Uhum. Então, assim, até que ponto essa empresa ela opera como uma empresa do serviço que ela está oferecendo, né? Uma empresa de consumo, vendendo produto de consumo, ou ela está operando como um banco?
Porque ganhar em cima do fornecedor me parece e várias dessas empresas com discursos muito bacanas de sustentabilidade, né? Sim. Mas sustentabilidade também é você olhar o fornecedor. Eu sei que não é exatamente Mas é um bom ponto. o tema, mas hoje a gente tem um mercado que é perverso para quem é fornecedor. Para quem presta serviço, receber em 6 meses é cruel. Até porque você beneficia não quem é o melhor. Né? Muitas vezes você beneficia quem é o melhor preparado financeiramente. Ou que também opera como um banco. E grandes holdings, não raro, operam como banco também. Né? Ela está mais capitalizada, consegue mover isso. De alguma forma, o que vocês estão estruturando ajuda a endereçar essa questão? Ajuda total. Assim, né? A gente sabe que a realidade, infelizmente, hoje, várias multinacionais é pagar nesses prazos super extensos. Mas é aquilo que eu comentei antes, a gente não tem como mudar a realidade do mercado da noite para o dia. Então, a gente tenta, em muitos casos, que o cliente, via Bipool, reduza esses pagamentos. Em alguns casos a gente consegue, outros não. Mas o que nós conseguimos recentemente foi criar uma condição para nós anteciparmos para os parceiros da plataforma receberem em prazos mais adequados. Então, a gente consegue antecipar, a gente consegue que, claro, mediante algumas regras, alguns protocolos nossos, mas dá essa possibilidade que muda a vida de um fornecedor. Ajuda muito, assim. E num custo que ele dificilmente conseguiria no mercado. Né? Então, a ideia é você dar antecipação ao bom preço. Né? Então, de forma que ele possa pegar mais projetos, tenha fluxo de caixa, enfim. Mas a gente vem criando, por exemplo, a gente tem lá uma das nossas iniciativas de diversidade e inclusão, a gente tenta nessa iniciativa reduzir prazo. Então, agências e fornecedores que tenham um determinado perfil que a gente olha, a gente fala, bom, vamos tentar pelo menos pagar esses aqui nesses prazos. Mas você tem avanços também, alguns, por exemplo, no Chile, recentemente, a gente viu lá uma política, e aí talvez, não sei se é governamental, o que é, mas você não pode pagar um fornecedor de médio porte demorar mais de 60 dias. Então, tem algumas políticas, tem alguns países endereçando isso também. Né? A União Europeia moveu o processo. Exato. Porque, de fato, se deixar, daqui a um ano você está recebendo o que você trabalhou. Né? Mais de um ano. É surreal. Exato. Desculpa, você... Não, a gente estava falando assim desse desafio dessas multinacionais, né? Que isso é um problema. Por outro lado, trabalhar com multinacional tem um aspecto positivo, porque se tu atende bem ela num país, naturalmente ela te leva para os outros países. Né? Então, quando o Dani comentou essa presença Latam, mais recente nos Estados Unidos, também foi muito puxada pelos clientes que usam no Brasil, vira a solução e acabam replicando. Né? Então, tem essas peculiaridades. Quanto que vocês movem de negócio por ano hoje? Ano passado a gente ficou perto de 200 milhões de MV de reais. Né? Então, isso que gira na plataforma. A empresa vem crescendo bastante, a gente está num caminho bacana, então foi nesse patamar. Agora, não tem um risco, por exemplo, de uma holding, né, dessas grandes holdings, tentarem criar algo semelhante ou tentarem trazer uma solução semelhante? Eu acho assim, o nosso modelo, ele é, na nossa visão, assim, as próprias holdings, as grandes holdings, elas usam o nosso modelo. Muitas vezes para contratar freelancers, eles acabam sendo nossos clientes também. O que a gente criou, que a gente estruturou, foi um bicho meio diferente, assim, e que eu acho que porque é uma lógica de plataforma. Nós não somos sócios de ninguém que está no nosso ecossistema, mas tudo que gira a gente tem uma retenção, porque justamente está dentro do nosso racional. Então, é um modelo muito leve de operar. Eu acho que uma holding estabelecer um modelo desses, da forma que elas já estão estruturadas, eu acho que é bastante desafiador. Eu acho que a holding, de certa forma, ela tem uma proposta de ter uma oferta lá de serviços diferentes e atender o cliente. Ou seja, se você está sentado lá numa WPP, você tem uma tarefa de não deixar o dinheiro sair de dentro do teu grupo. Né? Então, do ecossistema. Ali, exatamente. Né? Então, você vai naturalmente comprando o que precisa para atender os teus clientes. Mas o conceito é um conceito de ownership. Né? Ou seja, eu sou dono. E aí, se eu sou dono, obviamente, eu tenho toda a margem daquele serviço dentro de casa. Né? O nosso conceito é um conceito asset light. É um conceito onde tudo é loosely coupled. Você não é dono de nada, ninguém é dono de nada, e você tem um take de tudo. Isso te coloca como um agente neutro no mercado.
Então, uma hora que você vem na Bipool, para mim, às vezes ligam para a gente das holdings e falam, posso colocar, eu tenho uma agência menor lá na Costa Rica, posso colocar ela na Bipool lá para vocês? Como um prestador de serviço dentro da A gente fala, pode colocar. Então, óbvio que não vai encaixar uma agência grande dentro da Bipool, foge um pouco do conceito. Para prestar serviço, né? Para prestar virando cliente. Aí eles viram clientes, né? Da nossa oferta de squads, freelancers, etc. Mas no final das contas, esse conceito de você ser asset light, de você não ser dono de nada, ele te permite ser realmente um agente neutro no mercado. E isso, quando a gente olha, por exemplo, para uma holding pensando nesse modelo, de alguma forma você está colocando dentro de uma coisa que é sua, né? Que você tem um ownership. E aqui a gente está olhando e falando para o cliente, eu estou te dando o que é melhor, eu estou te dando aqui ofertas do que pode ser melhor para você, eu não sou dono de nada. Né? Quando eu estava lendo, né, quando sugeriram, né, vamos falar com a Bipool, tal, né, veio a sugestão, eu já conhecia, né, o projeto, mas o que eu achei legal, né, quando eu estava lendo assim, a descrição, né, muito do que vocês fazem assim, a gente viu nos últimos anos a comunicação, que era top-down, né, na mídia, né, vinha a mensagem da TV, do rádio, as pessoas consumiam e paravam ali. A rede social mudou essa dinâmica e agora é uma via de mão dupla, né? Cada vez mais. Você escreve, eu publico uma coisa na coluna do Valor, aí alguém vai para a rede social, fala que não gostou daquilo, já teve gente que fez, não raro, faz post para rebater o que eu escrevi, que eu acho sensacional, porque tem um diálogo, né? Mas essa evolução que a gente teve na mídia, né? Eu acho que a mídia já começa a entender... já entendeu que é uma via de mão dupla, as marcas ainda estão engatinhando num certo sentido. Elas já entendem que o consumidor é uma via de mão dupla. Mas será que essa estrutura da Bipool, né, de ser mais aberta, mais descentralizada, num certo sentido também não responde a essa mudança de cultura que a gente está tendo do mercado, da expectativa das pessoas? E pessoas também, empresas são pessoas no final do dia, né? Tem relação com isso também, com essa descentralização que as marcas também estão tendo que adotar? A gente tem frequentado muito esses círculos de CMOs e quando a gente conversa, né, às vezes o CMO fala, mas me fala uma coisa, como é que você pode me ajudar? Né? E o que a gente fala é o seguinte, você tem lá tua agência de record, tua holding, mas às vezes você tem um desafio aqui e você tem teu time, né? Só que às vezes você tem um desafio que ele precisa de uma determinada característica e uma determinada agilidade e especialidade que você não tem. E aí é a hora que um ecossistema aberto pode te ajudar, né? Com muita velocidade. Então, às vezes, você tem lá tem um CMO sentado num problema que estou com um problema aqui num canal novo de venda que eu montei aqui, que não está respondendo do jeito que eu gostaria, e o meu time está focado aqui na operação, né? E aí isso conversa um pouco, depois a gente pode falar um pouco de ecossistema aberto e como o ecossistema é uma resposta porque no final das contas o CMO está exposto a muita mudança, né? Ou seja, ele está tendo que se adaptar muito rápido a muita coisa. Mas o fato... Não é cadeira, é assento ejetor, né? Exato. Depois a gente pode falar um pouco do que está motivando isso, mas eu digo o seguinte, que ele está lá sentado com esse problema de um canal e ele tem o time dele inteiro focado na operação. E aí ele fala, bom, eu preciso de um time para resolver esse problema. O que eu vou lá? Eu vou lá com o meu ecossistema aberto, eu trago um CMO as a Service para ele, monto um time em torno desse CMO as a Service, que vai lá, vai sentar em cima do problema por 3 meses, vai incubar o negócio e vai entregar para ele o negócio rodando depois para o time tocar. Né? Então, nisso, você resolveu um problema que ele não tinha o capability, o time e o headcount para resolver. Né? E depois isso entra na operação normal dele. Então, você consegue responder de forma rápida através do ecossistema esses novos desafios. Né?
Você está falando dessa mudança da cultura do CMO, né? Que eu até brinquei que é um assento ejetor hoje em dia, porque é tão rápido, né? Ou tão curto, cada vez mais curto o ciclo de vida dos CMOs, né? CEO também, mas mais CMO dentro das empresas pela diversidade e complexidade que a gente tem no mercado. E aí você falou que a gente poderia falar mais. Eu queria entender um pouco mais como, da perspectiva de vocês, né? Dessa interação que vocês têm com as marcas, o que virou o papel do CMO hoje em dia? E aí você descrevendo, né, como era isso, eu estava pensando, o CMO de hoje ele tem que ter uma maturidade corporativa e pessoal mesmo, né? Olha, vou botar um outro CMO aqui comigo para me ajudar no trabalho, porque talvez eu não dê conta de fazer tudo. E a gente aprende desde pequeno, tem que dar conta de tudo, né? Particularmente na cultura corporativa. Mas me conta um pouco da sua experiência. Como você tem visto isso, Daniel, Beto? Como vocês têm visto isso no dia a dia dentro das empresas? Eu acho que isso começa no macro, no final das contas, que você tem um mundo que está complicado, né? Se você estava olhando outro dia uma matriz de alto risco, alto impacto, alto risco e alta probabilidade com impacto. E aí você tem lá desde guerra China e Estados Unidos, você tem uma questão climática, você tem exemplos disso, né? Você tem, no último ano, o cacau subindo 100%, por conta do cacau produzido lá na Costa do Marfim, 60% do cacau produzido na Costa do Marfim, na Gana, enfim. Aí você tem lá um problema climático, entre outras coisas, que gera o que gerou. Isso gera uma complexidade enorme para uma cadeira de um CMO que está sentado pensando na Páscoa, né? Então, do macro, outra coisa, você tem lá, 2 semanas atrás, no dia do anúncio das taxas, das tarifas Trump, você tem, né, você apaga 2,5 trilhões em um dia da Bolsa Americana. Então, tudo isso, no final das contas, quer dizer o quê na minha cabeça? Que não vai ser muito fácil você sair baixando taxa de juros, né? E que, no final das contas, limita a capacidade de investimento das empresas, né? Estou pegando do macro para... e aí, a hora que ele começa a limitar, você começa a ter que fazer muito mais com menos, né? Que impacta... Mas não é meio uma lenda fazer mais com menos? A gente faz menos com menos e mais com mais? Então, nesse caso específico, o que eu vejo? Eu vejo que não tem muito... Ou seja, a tua verba, ela corta, né? Você olha, você está lá sentado numa matriz e você está com um problema de crescimento, no final das contas, você tem um impacto nas verbas de marketing e você tem uma cobrança maior, né? E aí, daí você tem uma segunda complexidade, que é toda a parte de AI na vida do CMO, né? Você pensa o seguinte, eu estou sentado pensando aqui no meu ecossistema de marca e agora eu vejo que 60% das minhas visitas estão vindo de robôs e não estão vindo de agentes de AI e não de usuários, né? Sim. Então, o que isso quer dizer para a minha estrutura de dados? O que isso quer dizer para a minha presença digital? Então, e aí dá para listar inúmeros fatores, mas o fato é que a cadeira ficou uma cadeira mais complexa, né? E você passa não é que você não tem que continuar, você vai continuar tendo que construir marca, mas você passa a ser um estrategista e ocupar uma função de growth, né? E isso é uma mudança enorme no perfil do CMO. É uma mudança radical. Então, isso mexe com a forma como ele se estrutura, né, para atender esses desafios. E aí, na nossa cabeça, o ecossistema aberto é uma das respostas para isso, que pode te dar a agilidade que você precisa, na hora que você precisa, do jeito que você precisa. Não, só para fazer um comentário adicional aqui, acho que o CMO ele acaba tendo um papel muito de orquestrador. Ele tem muitas pessoas, muitas empresas, tem um time interno, tem os fornecedores e, como eu estou dizendo, todo o ecossistema. Ele tem esse papel de orquestrar e fazer funcionar muito bem feito todas essas frentes. E o que a gente tem visto, os CMOs que têm uma visão
de construção de marca, mas construção de marca não, entre aspas, apenas para construir a marca e fazer um projeto bacana e ser premiado. Não, construção de marca pensando no negócio, com uma visão financeira. São esses CMOs que acabam fazendo a diferença na empresa e muitas vezes sendo promovidos a CEO. Quando a pessoa é CEO com DNA de CMO, ela tem uma visão muito bacana da empresa. Tem diversos dados que comprovam isso que eu estou trazendo. Né? O CEO com origem de CMO, muitas dessas empresas foram para um outro patamar porque tem esse background, mas muitas vezes com esse CMO com essa visão financeira do business em si. Então isso também é bem importante. Agora, o que a gente está chamando de sistema aberto? O que vocês estão chamando de sistema aberto? O sistema aberto é diferente do grupo. Né? Então, quando você pensa num grupo, normalmente você está pensando em ownership. Né? Você está pensando o seguinte, a união de determinadas agentes, né? Baixo uma mesma holding, um CNPJ, para produzir uma solução, um resultado para o cliente. Né? Quando você fala de ecossistema, você está falando basicamente de uma união temporária. Então, você está dizendo o seguinte, eu junto na hora certa para um determinado fim, determinados agentes que estão lá para solucionar um problema e que, uma vez esse problema solucionado, essa união é dissolvida. Né? Então, essa é a diferença. Aí, obviamente, você pode... aí, quando você fala o seguinte, não, um grupo, ele tem sempre uma governança, ele tem sempre um controle. Já um ecossistema, ele é baseado normalmente numa plataforma com uma série de regras. Você pega, por exemplo, o grupo, ele é focado no desenvolvimento a médio e longo prazo. O ecossistema, ele é mais focado no talento certo para a necessidade certa na hora certa. Então, é diferente. Por isso que a gente fala que são sistemas complementares. Né? Ou seja, que a gente fala que, dados os desafios do CMO de hoje, o ecossistema, complementar a tua rede com ecossistemas pode te trazer o que você precisa para se diferenciar dentro dessa complexidade que a gente que essa cadeira tá vivendo hoje. Né? Porque no momento que a gente vê empresas, né, extinguindo o cargo de CMO, será que a gente também não está caminhando para um lugar em que a gente talvez perca essa posição de esse maestro do marketing, das ações de publicidade e tudo mais, para ir para um modelo em que a gente tenha, num modelo aberto, né, num sistema aberto, soluções para problemas que a empresa tem? Vou lançar um produto novo, monto um time para lançar esse produto. Vou lançar outro produto, monto outro time para outro produto. Talvez sem ter essa visão geral. Olha, eu não estou pensando sobre isso agora, enquanto você está me... Mas tem um negócio que a gente olha muito, né? A gente olha muito para o mercado de CMO as a Service. Né? E aí, o que a gente fala? Que o futuro, você não vai ser CMO de uma companhia só. Você vai ser CMO de 5, 6 empresas não concorrentes e doar parte do seu tempo para cada uma. Né? Isso conversa um pouco com o que você está colocando, Guilherme, que é o seguinte, talvez eu tenha determinadas injeções de senioridade nos projetos relevantes. Sim. Quando eu preciso, na hora que eu preciso. Né? Me parece ser uma realidade, mas eu acho que é distante. Né? Mas eu acho que a longo prazo, longuíssimo prazo, a gente pode caminhar para alguma coisa desse tipo. Eu acho que é por aí, mas eu acho que tu tem que ter... hoje, às vezes o CMO ele tem o papel de ser o guardião da marca. Muitas vezes tu não tem uma estrutura de marketing muito sólida e daqui a pouco tu tira essa função, vai trabalhar mais para o projeto.
tu pode perder essa questão de quem é o guardião da marca. Tudo bem, tu pode ser uma empresa muitas vezes de origem familiar, que aí tu tem a família muito próxima, com o propósito, com os valores, e que tem essa visão da marca, talvez esse ambiente seja preservado. Mas se tu não tem isso, na minha visão, acaba sendo um risco, daqui a pouco, de perder quem vai que ao mesmo tempo, preservar esse legado. Que ao mesmo tempo esse modelo, que buscar mais senioridade, é uma resposta, né? Ao modelo que imperou aí nos últimos anos, né? Que era um ganho de eficiência a todo custo, né? Procurement entrou, procurement baixa custo. Hoje está mudando, a gente sabe que tem uma visão diferente do mercado. Mas por muitos anos que se cobrava, vamos otimizar. Otimizar custo, otimizar clique, otimizar custo, otimizar clique. Aí o cara mais criativo fala, isso aqui não é para mim, vou fazer outra coisa. Vários se adaptaram, né? Entraram aí nesse jogo, mas não necessariamente ele é mais eficiente. A gente vê grandes marcas, várias multinacionais aqui. Se citaram Unilever, mas eu posso botar Unilever, Nestlé. Todas essas grandes, hoje, se você olha o resultado das ações delas nos últimos 10 anos na Bolsa, né, das ações na Bolsa, tiveram uma performance ruim. Né, por um ambiente desafiador, claro que comparado com as ações de tecnologia também dificultou. Mas, no final, essa busca por eficiência fizeram que elas operassem mais como banco do que necessariamente como empresas criativas. Em muitos sentidos. Você pega assim, a última grande campanha da Unilever, do meu ponto de vista, Dove. Quanto tempo tem isso? 15, 20 anos de Dove? Não, vou olhar no Google aqui. Mas tem muito tempo. Então, a sensação que eu tenho é que marcas jovens que entraram no mercado com um olhar mais aberto, mais... E muitas vezes pautadas por talento, conseguiram chegar muito rápido e se tornar uma ameaça para marcas que já estavam estabelecidas aí há muitos anos. Olhando para o sistema de banco aqui no Brasil, Nubank, por exemplo, né, que é uma marca que surgiu meio do nada, num certo sentido, e hoje concorre aí com os grandões. Né? Mas esse ponto específico, eu acho que tem muito a ver com o nível de risco que você pode tomar quando você é uma startup. Sem dúvida. É muito diferente, né? Porque, no final das contas, essas grandes multinacionais, o que faz delas, no final das contas, globais e com quase como se fosse um alinhamento entre tudo que é feito, comunicação, tudo é consistente, né? Uhum. Você pode ir em vários países, você vai ver uma consistência. Mas, justamente, o que deixa elas global, consistente é também uma dificuldade para você competir com os novos, né? Porque no final das contas você para promover uma mudança, né? ou perseguir uma estratégia um pouco mais arriscada, você precisa da aprovação e muitas vezes quem está dentro dessas organizações também não quer tomar determinados riscos. Então eu acho que esse fator ele tem muito a ver com essas novas organizações que estão vindo aí com caminhões de funding, no final das contas, uma cultura, né, de venture capital, e que podem tomar risco. E aí, quando você pode tomar um risco muito alto... Pode tomar risco e perder dinheiro. Muitas vezes pode tomar risco, pode vários perder dinheiro. Anos aí. Exato. Que é o raciocínio dos fundos de venture capital é esse. É o seguinte, eu quero que você tome risco, eu quero que você tenha 3 rotas aqui. Qual que é a mais arriscada? Vai pela mais... Qual que é a mais arriscada, mais rápida? Essa aqui vai por essa, porque se isso aqui der errado, eu investi em mais 9. Né, que podem... Então, no final das contas, talvez seja uma comparação injusta quando a gente olha essas... É uma comparação injusta, mas o mercado é cruel, né? No final do dia, quem está entregando mais valor. Sim. Para acionista, né? Mas sabe que por isso também que a gente vê assim, que o nosso modelo para essas grandes empresas acaba fazendo bastante sentido, porque é um jeito de elas terem um ambiente controlado, mas poderem acessar a inovação de diferentes formas. Né? Tu mencionou a Unilever. A Unilever fez, via plataforma, recentemente, projetos robustos, inclusive premiados em Cannes, com agências como Dark Kitchen, Tech & Soul, agências super bacanas, e conseguiram também esses projetos. Mas é isso, não é fácil uma empresa do tamanho da Unilever acessar a inovação. Então, eles buscam essas formas. Eu fiquei surpreso assim, né, com a notícia que o Fernando Fernandes assumiu, não com a notícia que ele assumiu, mas ao assumir ele falar que vai botar 50% da verba da Unilever em influenciadores. Né? Que tudo bem, já tem trabalho com influenciador há anos, mas é um mercado
jovem, né? É um segmento jovem para o tamanho do investimento que a Unilever vai fazer. Sim. E aí eu achei muito interessante o que a Rafa Lotto falou, que assim, é uma boa notícia, óbvio, para o mercado, mas também é muito ruim para o mercado, porque se não der certo, você passa uma mensagem de que... Isso não funciona. Não funciona. E aí tem um segundo ponto. Quando você fala, vou investir metade da minha verba, o que é essa verba? Né? É um dinheiro que estava em TV e vai para influência, é um dinheiro que estava em outra coisa, que foi para ali, 50% da verba total, 50% daquilo que eles chamam de verba. Então a gente também não tem muita visibilidade no detalhe do que é isso. Né? E aí, aproveitando essa questão de Unilever, né? Parte de influência. Vocês têm influenciadores dentro da plataforma, porque é um mercado que tem crescido, obviamente, né? E também a gente tem visto agências, a Play9, enfim, montando plataformas para, de certa maneira, fazer essa ponte entre quem produz e quem consome, né? Entre marcas e influenciadores, por exemplo. Como isso está dentro do radar de vocês? Perfeito. Hoje na Bipool tem diferentes formas de acessar influenciadores. Uma das maneiras é justamente encontrar agências de influenciadores, pega ali as principais, própria BR Media, Spark, toda está plugado na Bipool, então se o cliente quer contratar uma agência de influenciadores, ele consegue encontrar também. E a gente tem uma solução muito focada também para viabilizar pagamento para os influenciadores. Isso é uma dor também das grandes empresas, né? O processo de o influenciador receber esse valor, muitas vezes tem muito dinheiro que fica na mesa, falta transparência, então através da solução nossa que é o BPay, o cliente consegue pagar diretamente esses influenciadores. Então hoje a gente atua nesse ambiente de influenciadores, principalmente com esses dois focos. Nós temos também uma outra iniciativa que é mais recente, que é a criação de squads de influenciadores também. Então é uma lógica de contratar pessoas que tenham as suas audiências e aí montam esses squads para trabalhar em determinados projetos. O squad de influenciador é um grupo de influenciadores para fazer a divulgação de um produto ou vai além do influenciador, passa por métrica? Como funciona esse squad? É um pouco além, assim. Na verdade, pessoas que têm as suas próprias audiências, muitas vezes não é uma audiência gigantesca, são mais os micros, mas tem uma capacidade, influenciadores, capacidade mover comunidades. Exatamente, mover comunidade, gerar o conteúdo, e aí são contratados para determinados projetos para falar em nome das marcas nesses projetos específicos. Mas isso é um pouco mais recente. Tá. E no roadmap, né, de vocês, para onde está caminhando o negócio? Está claro aqui, a gente falou onde ele está agora, mas para onde ele vai? Sim. Tem algumas coisas, né? A gente, quando a gente começou a Bipool, a gente achava que era um single product, que era um marketplace e isso era suficiente para atender o mercado. Depois a gente começou a ver que não dava para colocar tudo na prateleira, porque no final das contas você vai fazer um evento, uma promoção, você não consegue botar na prateleira, né? Daí veio o módulo de proposals, né? Daí depois... alguns clientes começaram a falar o seguinte: por que eu não posso contratar freelancer através da sua plataforma? Né? E a gente né, bom, vamos resolver isso também. Aí montamos esse módulo de squads que a gente montou através da aquisição de uma plataforma de freelancer que estava no seu ano e meio de operação, com sócios, enfim, que a gente confia bastante, super capazes, trouxemos e aí implementamos a solução e mais recentemente o BPay, né? Esse foi o último dos produtos que a gente colocou em prática, né? Então, o BPay, ele é um produto que basicamente viabiliza esse pagamento da cauda longa. Então, eu quero testar novos fornecedores, eu já tenho esses fornecedores, ou o meu regional lá no Nordeste resolveu fazer um evento com X, e aí como é que eu pago isso com controle, com compliance, como é que eu checo esses fornecedores? Então, o BPay faz tudo isso, né? Mais recentemente, a gente implementou o processo de antecipação para toda a plataforma, então resolvendo o tema desses pagamentos, ou seja, no final das contas, o que o nosso EDM se propõe é eliminar o máximo de fricções possíveis quando um grande quer contratar um pequeno, né? E aí, dentro dessas fricções, a gente foi colocando esses módulos e agora colocamos de antecipação, né? Para onde a gente está indo, né? A gente está indo... primeiro, a gente percebe que tem mais fricções que a área de compras está nos dizendo que tem. Então, tem fricção, por exemplo, na área de compra de brindes, gráfica, tudo isso. Então, tem
tem que solucionar, tem solução para isso, né? Ou seja, a gente consegue botar workflows para... Essa é uma das coisas que a gente está olhando, né? Depois você tem o lado do seller. Naturalmente, quando você olha o crescimento dos marketplaces, você conquista os clientes, conquista uma base relevante de fluxo dentro do teu negócio e depois você começa a olhar para o seller, você começa a olhar o que o seller precisa. E aí a gente está vendo que, do ponto de vista das pequenas agências, boutiques, estúdios, freelancers, tem uma série de soluções que eles precisam, que vão desde como é que eu opero uma empresa financeiramente melhor, como é que eu capacito as pessoas melhores, como é que eu coloco ferramentas melhores lá dentro, como é que eu atendo meu cliente. E aí, parte do futuro passa por isso, por você olhar para essas necessidades dos sellers e ter produtos para que eles possam usar, enfim, subscription products para eles, para que eles possam melhorar o atendimento, enfim, a performance deles junto aos clientes, né? Então, quando você imagina o futuro, você tem, no final das contas, um grande one-stop shop de comunicação do lado dos clientes, do lado dos sellers, né? E tudo isso sem ownership de nada, né? Ou seja, sendo a plataforma orquestradora de um ecossistema aberto. E também tem essa visão de ser um business global, né? Então, hoje, nosso business já opera em outros países, pela natureza das multinacionais, vai continuar dessa maneira. A frente que o Dani mencionou de colaboração de squads, de freelancers, isso a gente faz através da Olo, que foi a questão que nós fizemos. Já tem empresas também na Europa, tem em outros países, que conseguem muitas vezes atender com freelancers naqueles países, mas também freelancers no Brasil, que operam para esses mercados. Então, a gente tem uma visão assim, de ser uma empresa cada vez mais global no futuro. Né? A IA facilitou esse processo para vocês? Assim, qual foi o impacto, né, da IA generativa? Que a IA existe há muitos anos, mas a generativa é mais recente. Não, vem facilitando, né? A gente está com uma agenda forte de implementação, mas tem alguns pontos centrais aí, né? Obviamente você ganha muito na parte de matching com o uso de AI, né? Você ganha muito na escolha de um determinado produto no marketplace, né? Então, o que seria antes uma busca por keywords do que você precisa fazer, você começa a fazer uma busca muito mais inteligente, né? Tem uma parte agora que a gente vai lançar agora em maio, que você ter uma melhoria significativa no processo de briefing de um cliente. Então, briefing é sempre um terror, né? É um terror, é um desafio. É um terror, é um desafio, porque é o seguinte, cada cliente tem um modelo de briefing, tem cliente que gosta de escrever um bom briefing, tem cliente que é preguiçoso, que não quer escrever briefing direito. Quem está na reunião, quem brifa, depois não é quem está na reunião para assistir uma concorrência. Então, assim, é um negócio que tem um problema para ser resolvido aí, e a gente acha que boa parte dessa solução está nesse lançamento que a gente vai fazer, que no final das contas é um LLM que está muito bem treinado, com os melhores modelos de briefing do mercado, com as perguntas relevantes, com referências, ou seja, então a construção de um briefing vai ficar muito simples dentro da nossa plataforma, vai ajudar demais o cliente. E isso vai ajudar muito o fornecedor que recebeu o briefing também, né? Aí depois tem outros ganhos. Você tem uma parte de analytics incrível. Você pensa o seguinte, um cliente que resolve falar o seguinte, vou concentrar aqui a minha verba de eventos dentro da tua plataforma, porque dessa forma eu consigo controlar melhor tudo que faz, eu consigo ter um pool de diferentes agências para trazer. Aí você imagina o seguinte, que você está ali, através da plataforma, recebendo ali, sei lá, você chega a receber 300, 400 eventos em um ano, né? Então, você consegue criar um nível de inteligência e de análise do que está sendo, do que o cliente está investindo, quanto que ele gasta num palco, quanto que ele gasta no média no artista, quanto que ele gasta no café da manhã. Então, você consegue criar uma inteligência de preço enorme para o cliente através dessas análises, né? Você consegue ler determinados PDFs que antes você não lia para puxar o histórico. Você tem, enfim, então
tem um ganho relevante assim, para a plataforma, para os clientes, para a gente internamente, enfim, em várias áreas diferentes. Não tem uma tendência natural hoje, vocês estão atendendo multinacionais do grande para o pequeno, ou do grande para o pequeno e médio, de ficar do médio para o médio, pequeno para o pequeno, amplificar. Eu imagino que tenha muito player hoje de pequeno e médio porte que gostaria de ter acesso, talvez, a um cara bacana, validado, que preste algum serviço. Ou isso seria inviável? Na prática, essas empresas que são um pouco menores, a Bipool faz sentido para elas muito pela curadoria, para encontrar bons fornecedores e por um custo adequado. O que a gente fala muito que o nosso target maior são essas empresas grandes, porque para um fornecedor, para uma empresa um pouco menor, depois que você encontrou aquele fornecedor, a plataforma, pelo menos hoje, ela não entrega mais tanto valor depois que você encontra. Entrega bastante valor na curadoria, entrega valor em outras frentes, mas o principal valor é a curadoria. Então, faz sentido também. Mas o que a gente enxerga que faz mais sentido são para as empresas maiores por toda essa questão de governança, de compliance, de saving, de gestão. Então, é um pouco nessa lógica. Quando a gente montou a Bipool, a nossa lógica era, vamos começar nas multinacionais, onde o problema é maior e da onde a gente viu, né? No final das contas, eu tive lá, sentado na multinacional, na cadeira de trade marketing, contratando agências, e a área de compra eram meus colegas. Então, eu vi toda essa... E aí eu via o problema ali muito forte. A nossa lógica era, depois a média empresa vai seguir, né? Qual que é o outro desafio, além do que o Beto colocou? Quando você investe muito para trazer o cliente de médio porte, ele não tem todas essas cadeiras em marketing, todo esse volume, ele não tem projeto saindo o tempo inteiro. Então, o que eu percebo nas minhas contas de CAC, com LTV, tudo isso, é que a equação não é tão boa. Então, só que, do ponto de vista de ferramenta, ela é muito boa para atender o médio. Então, o que eu faço? O médio, normalmente, ele vem do boca a boca. Ele vem... Eu não coloco esforço de comunicação para trazer o médio. Se ele vier, é ótimo. Ele faz matching, ele dá... Mas o ponto é que se eu coloco muito esforço para trazer o médio, depois... o quanto de recorrência que ele tem não retorna o meu investimento. Hoje o médio está na faixa de quanto de faturamento? Hoje de vocês? A gente chama de médio aí clientes que estão na casa dos 200 milhões de faturamento para cima, né? E aí grande ali na casa já de bilhão, né? E aí tem características também, que é onde a Bipool às vezes também... tem clientes que não estão nesse tamanho, mas tem complexidades. Então, tem muita dinâmica tem área de compras ou não tem. Como é que você pega... Tem empresas que são muito pouco complexas do ponto de vista de processo para comprar, né? E aí essas empresas, a Bipool vira um excelente matching, que é muito bom, que é válido, mas não resolve todos esses problemas, como o Beto colocou. E nunca deu vontade de virar agência mesmo? Vocês já fundaram agência, já venderam agência? Porque às vezes eu imagino, né, quem está observando ali no marketing, acho que eu podia fazer isso aqui melhor, ou talvez eu tivesse uma resposta melhor para aquilo. Nunca passou pela... A gente já teve essa experiência de ter agência, né? Então foram experiências bem bacanas, mas o business aqui é outro, né? Então a nossa visão aqui é que se tu entra na lógica de mudar o racional e concorrer com o seu cliente, né? Daí tu muda a lógica do business. E nossa visão, assim, a gente já teve essa experiência de agência, um business de serviço que é super legal, mas a Bipool é outra coisa. A Bipool é um business de plataforma, um business escalável. Então a gente acha que misturar as coisas perde um pouco da essência do que é o negócio em si. Assim, se vocês fossem dar um conselho para o CMO hoje, ou para os times de marketing que vão conversar com vocês, tem aquilo que você gostaria de dizer que você não pode dizer, às vezes, na reunião, né? Mas aqui dá para falar. Qual seria esse conselho? Assim, o que as empresas precisam pensar melhor ou pensar mais na hora de contratar um prestador de serviço, trazer um parceiro para trabalhar com eles? Onde que as empresas estão pecando hoje em dia? Eu acho que as pessoas, os clientes, eles podem escolher muito mais por afinidade,
Ou seja, com quem que eu vou trabalhar? Entendeu? Então, eu acho que chemistry numa relação agência-cliente é fundamental, né? Então, eu acho que isso é o principal. Eu acho que escolher menos por portfólio, por histórico, por marca, e mais é o seguinte: quem vai estar comigo no dia a dia, qual o perfil dessas pessoas e o quanto elas conhecem da minha categoria e enfim, eu acho que esse é o curioso você estava falando que eu lembrei que eu passei por uma empresa, né? E aí teve um processo de seleção de agência. Vamos trazer essa agência que já ganhou prêmio tal no segmento que a empresa atuava, né? Eu falei, mas a gente vai trazer o time de marketing deles também? Porque é 50-50, né? Às vezes você tem uma agência brilhante, mas o cliente não deixa a agência trabalhar. E vice-versa. Às vezes você tem um cliente muito bom, mas tem uma agência que não pega ali a história. E você estava comentando isso, eu lembrei, né, da situação, porque de fato era uma agência muito boa, mas que não tinha química nenhuma com o cliente. No caso, eu, né? Eu era um dos, né, ali fazia parte do time de clientes. E era uma agência muito, muito boa, assim, era uma turma muito talentosa. Mas tinha um processo, uma cultura dentro da empresa que não deixava avançar a conversa. E eu não sei como resolver isso, né? Porque também quando você fecha esses contratos grandes, né? Você não fecha para 6 meses, 1 ano. Você vai ficar 2 anos, 3 anos. Até essa dor de falar, não deu certo. É difícil para a empresa admitir que fez uma mudança e não deu certo, né? Não, total, assim, mas o que eu ia te perguntou, assim, um conselho que tu não fala na reunião, mas aqui pode falar. Então, na prática, assim, a pessoa que lidera o marketing, ela quer que a empresa cresça, mas ela também quer crescer profissionalmente, né? E eu acho que a Bipool pode ser justamente essa alavanca para que ela cresça profissionalmente, que ela implemente um novo modelo, esteja aberta a novas tentativas e dando certo ela vai crescer. A gente já viu isso em alguns casos de uso da plataforma. Quem pegou o projeto nosso debaixo do braço e fez acontecer, foi promovida, foi para uma posição global. Então tem essa questão da alavanca profissional da pessoa que eu acho que a Bipool de fato consegue apoiar. Mas será que, Beto, com essa juniorização de muitas multinacionais, é uma realidade hoje, né? Muitas multinacionais juniorizaram aí o time, tem vantagens e desvantagens, mas o ponto é que às vezes trazendo uma pessoa sênior, trazendo uma agência boutique, ela não se sente ameaçada? Mas eu acho que depende muito do perfil da pessoa. Se a pessoa, isso a gente identifica claramente nas reuniões. Se tem uma pessoa que enxerga assim que ela quer crescer, ela tem a missão de crescer e ela está disposta a correr risco, porque é o que você falou, muitas vezes ela prefere, não, para que eu vou mexer aqui? Eu vou seguir como está funcionando e tal, não vou assumir o risco. Aí beleza, aí talvez a Bipool realmente não funcione. Mas tem uma turma que tem essa ambição e está disposta a correr riscos e vai e coloca a história. Esse perfil, a Bipool é perfeita para essa turma. A gente já viu na prática acontecer, como eu mencionei. Eu acho que essa é uma característica que, na opinião aqui, ela independe de idade. Eu acho que no final das contas, um bom ponto. No final das contas, a gente vê que tem gente que tem um perfil que se sente ameaçado e contrata em torno dela, seja na equipe interna, na agência, ela contrata gente média, porque tem esse negócio. E você vê que as pessoas que se destacam, que crescem, são as pessoas que contratam gente igual ou melhor, né? Então, esse é um negócio que você identifica em gente júnior, a gente viu, a gente acompanhou muitos clientes que eram muito novos ainda e tinham a cabeça muito aberta e que olharam o negócio de ecossistema aberto e falaram, não, pô, isso aqui é diferente, isso aqui eu vou conseguir me diferenciar, isso aqui... E tem até hoje reuniões que a gente vai de gerentes de sênior de compras que fala, pô, mas se eu botar essa plataforma aqui, vão fazer meu trabalho. Então, isso é muito de perfil para perfil. E na prática, falando de área de compras, né? As áreas de compras são muito enxutas, tem volumes muito grandes. Então, elas estão sempre correndo atrás da máquina. É verdade. Tu usar a plataforma, usar a ferramenta, tu pode ser aliado desse departamento. Né? Não substitui, tu realmente vira um aliado e dá visibilidade para ela aparecer, trazendo o modelo. Né? Num modelo que tem, eu perguntei do bypass, né, de alguém ficar com receio da vaga ser tomada. E como vocês lidam quando, eventualmente, um fornecedor que está na plataforma cria uma relação direta com o
o cliente e talvez saia da plataforma ou negocie direto com o cliente? Na prática, assim, como o nosso foco principal são as nossas grandes empresas, isso não acontece, porque tu tem um modelo que já está pré-estabelecido, tu tem a relação direta, e a gente estimula que tenha essa relação direta. Mas no fim do dia, por toda essa questão de compras, as aprovações, validações acontecem na plataforma. Então tem um modelo muito redondo que não existe um estímulo para sair fora, porque justamente tu quer ter essa governança e tu quer ter toda essa compliance. Se fosse empresas menores, e no início aconteceu já algumas dessas situações, claro, tu tem as questões legais que protegem, que deve acontecer via plataforma, mas isso para nós, honestamente, é o menos importante, que a gente quer que faça sentido para ambos usarem a plataforma. Então, se em algum momento não faz sentido, a gente também levanta a mão assim, pô, peraí, não está fazendo sentido. Mas, na maior parte, faz justamente por esse racional dessas empresas grandes que centralizam tudo por lá. E o que tira o sono de vocês como empreendedores à noite? Eu ia dizer que tira o sono é o Grêmio. Como empreendedor, assim, é uma montanha russa, né? A gente empreender. Tem horas que tu vê, puta, o business está super bem e tal, vai continuar crescendo. Tem dias que são mais difíceis, porque a gente tem o bônus e o ônus de ser somente nós que estamos fazendo o que a gente faz. Né? Então não tem uma referência, então é difícil tu estabelecer um bench. Mas eu acho que é justamente isso que nos mantém ativos. Né? Eu costumo brincar assim que é melhor tu passar a vida entre o verde e o vermelho do que no amarelo. Né? Então, empreender é isso. Empreender é todo dia essa montanha-russa. Tem uma notícia super boa, depois tem uma notícia ruim e tal. Mas eu acho que é isso que nos move. Assim. Não tem assim, uma coisa específica que tira o sono. Claro, tu olhar assim, o cenário Brasil, tu tem as suas complexidades. Nosso modelo é um business de plataforma, essas relações estabelecidas. Quando a gente entra num país novo, tem toda uma análise de legislação. Daqui a pouco, se muda alguma coisa, o nosso modelo ele passa também a ser questionado. Então, esse é um ponto que, de certa forma, nos tira o sono. Mas a vontade de empreender e gostar desse dia a dia, ele supera qualquer um desses pontos. Né? Então, não é um issue, assim, pelo menos na minha perspectiva. Você, Daniel, dormindo bem? Alguma preocupação? Outro dia me perguntaram o seguinte, eu sentei agora no South Summit, né? Sentei numa mesa e estava conversando com alguém, e ele falou assim para mim, você dorme bem? Eu falei, não, eu durmo bem. Tal. Aí ele falou assim, eu tô tendo que tomar melatonina e tal. Daí eu falei, não, mas isso eu também tomo. Ele falou, pô, então você não dorme bem? Mas o fato é que sim, eu tomo uma melatonina, daí eu durmo bem. Mas o que tira meu sono hoje é o mundo. Ou seja, quando você olha a quantidade de mudança nessa velocidade, ou seja, não dá para desconectar isso dos negócios, né? Ou seja, você tem o Trump mudando de ideia dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Você tem e isso você tem aqui no Brasil mesmo. Agora você teve uma decisão diferente do Gilmar Mendes em relação ao tema de pejotização. Sim. Então, todas essas coisas, elas em modelos né, que a gente fala de open talent, elas são relevantes. Né? Então, você tem que avaliar, constantemente reavaliar. E a gente tem times de advogados focados nisso, a gente tem que olhar muito a legislação tributária, tem mudanças relevantes acontecendo no México, né? Então, essas coisas que tira meu sono é o que a gente não consegue atuar diretamente. Então, você fala o seguinte, pô, eu tô com a receita média esse trimestre, beleza, você sabe, pô, nós estamos empreendendo já há 20 anos, pô, você sabe, você enxuga aqui, mexe ali, você tem, né? Uhum. Eu tô com aqui experiência ruim nessa parte, pô, vamos analisar o que é, vamos falar com o cliente, vamos mexer aqui, troca esse botão de lugar, faz isso. Mas tem coisas que você não consegue controlar diretamente, né? Você não consegue atuar diretamente, você tem que reagir e você vai ter que então esse tipo de coisa que não é tão óbvia, isso sim acaba tirando um pouquinho do sono, né? Beto e Daniel, algum tema que eu não tenha abordado ou perguntado para vocês seja relevante a gente comentar aqui, ou que vocês gostariam de acrescentar? Eu acho que tu cobriu boa parte dos temas que a gente havia dentro do contexto de Bipool. Acho que foi bem de modelos novos, de plataforma, de IDM.
Eu acho que foi bem bacana, assim, não tem nenhum ponto específico. Eu brinquei antes, né? Poderia falar do Grêmio, poderia falar de outras coisas e tal, mas brincadeiras à parte, eu acho que o que a gente se alinhou aqui, acho que foi bem... É que se falar do Grêmio, talvez fique muito triste, assim, vai ficar muito, né, muito melancólico pro final. Aí não vamos terminar para baixo, né? Então, acho que dá para terminar por aí mesmo. Não, além do que, eu acho que o marketing é muito em cima de dado, é muito, cada vez mais, né? Ele é muito técnico, né? E futebol é paixão, né? Então não tem salvação. Quem é torcedor sofre muito, né? Mas você sabe que esse é no final do dia esse é um dos riscos de tudo que a gente está vendo agora com AI, né? Ou seja, no final das contas tudo muito distante, né? E frio. Exato. E no final das contas tudo baseado no passado, né? Então você tem no final das contas você do lado do consumidor, você também tem um risco de gerar de ter muito mais do mesmo, né? Estamos precisando de mais paixão do futebol na publicidade, no marketing, nos negócios. Exato. Então eu acho que a gente também tende a entrar numa era onde a gente foi muito pro dado, né? Dado. E talvez a gente agora tenha que resgatar um pouco do lado paixão, criatividade. Né? Eu acho que tem algumas teses. E para empreender, assim, se você não tiver um nível de paixão ou de loucura muito alto, você não empreende, né? Não empreende. Particularmente no Brasil, né? A gente sabe que é difícil em qualquer lugar empreender, mas no Brasil tem uma percepção diferente, né? Se você quebra no Brasil, porque você estava roubando, né? Empresa que quebra, o cara estava aprontando, roubando, né? Enfim, as outras questões. Nos Estados Unidos você quebra, o cara é empreendedor, ele está tentando... O erro faz parte. Faz parte da jornada, né? Aqui, se você quebra, é difícil você conseguir um emprego depois. Você está fadado a empreender, muitas vezes, né? E a gente sabe que é difícil acertar de primeira também, né? Não, e boa parte de quem começa a empreender, no final das contas, é por necessidade, né? Isso é interessante, né? Nos Estados Unidos você tem muito do porque eu quero, né? O cara vai, ele arruma um emprego, aí ele aprende, depois ele vai, inclusive vai empreender com o dinheiro dos outros, não raras vezes, né? Ele começa ali, mas logo que ele puder ter o seed, né? Ele tem acesso. Ele já vai. No Brasil a dinâmica é bem diferente, né? Exato. Muito bom. Beto. Daniel, você ia complementar aqui? Não, acho super legal a conversa. Pô. Obrigado pelo convite. Imagina, foi um prazer recebê-los aqui. Beto, super obrigado. Daniel, obrigado, parabéns aí pelo projeto, pelo trabalho. Acho que é bacana assim, a gente entender também que tem respostas no mercado, né? Porque a gente fala muito do modelo tradicional de agência, né? Mas o mercado também está buscando caminhos, né? Não é que assim, as agências viraram as holdings, que tem um papel fundamental, não é uma crítica aqui, o pessoal de holding, tá? Só para deixar claro, assim, tem profissionais brilhantes lá dentro, mas nos últimos anos, de fato, mudou, né? Mudou a postura, mudou... E essas holdings mudaram também porque o mercado demandou essa mudança delas. Na hora que você começa a apertar custo, fala, tá bom, então eu vou trabalhar em cima de custo. Mas se perdeu muito do que havia nessas agências e se abriu mercado para as agências boutique, para as consultorias, para os consultores. E o caminho natural é que você tenha um marketplace, um jeito de organizar melhor essa conversa. Então, acho que é isso que vocês estão respondendo. Legal, muito obrigado. Obrigado pelo papo. E quem quiser também nos acionar para saber mais detalhes, é só entrar nas nossas redes, LinkedIn. No caso ali, Beto Siroski, manda um direct lá e a gente continua a conversa. É um prazer. Muito bom, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Valeu. Obrigado.